do mestrado em Ciências do Envelhecimento da São Judas. E eu queria apresentar para vocês aqui os nossos colegas, né, que estarão comigo nessa oficina. Professor Nicolas, por favor, puder abrir o microfone, se apresentar para todo mundo. Boa tarde, gente. Professor João Eduardo. Boa tarde, gente. Também sou formado da casa, atualmente faço mestrado. Professor Ney Roberto. Boa tarde, pessoal. E o professor Eloane Salles também. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui então. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância da utilização animal na pesquisa básica, trazer a legislação e também as polêmicas a respeito desse tema, tá bom? Bom, para iniciar aqui a nossa oficina, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? O professor Nicolas vai deixar no chat aí para vocês um link, eu gostaria que todos acessassem, por gentileza, e que vocês votassem se vocês estão a favor ou contra a utilização de animais em uma pesquisa científica. A gente vai dar uns minutinhos para vocês responderem também, para fazerem a votação. E depois a gente vai fazer aí a discussão do que vocês acham nesse primeiro momento, tá bom? Bom, enquanto isso, gente, a gente espera todo mundo votar. Alguém quer se pronunciar, se é a favor, se é contra a pesquisa em animal? Alguém quer dar o pontapé inicial para falar com a gente, até esse momento de interação? Sintam-se à vontade para abrir o microfone, quiser falar para a gente por que votou que sim, que é a favor, ou por que é contra. Pode falar tranquilamente, a gente não morde. Professor Marcelo Zanetti. Fala, professora Aires. Tudo bem? Você é a favor ou é contra a utilização de animais em pesquisa? Sou a favor. Muito bom, que menino bonitinho, hein? Já participou de alguma? Eu participei, na verdade, eu comecei com as pesquisas com o modelo animal, né? Eu comecei o meu estágio no laboratório da Unesp de Rio Claro com animais, né? Com ratos. Ah, na época a professora Angelina Zanesco já era de lá? Era sim. Só que eu comecei com o Eduardo... trabalhou com menopausa também. Trabalhou. Só que eu comecei com o Cocobum. Ah, Eduardo Cocobum. Eduardo Cocobum. Conheço também. Eu fiquei pouco tempo... da experimentação animal? Na verdade, eu fiquei pouco tempo. Eu fui para lá para trabalhar com a fisiologia e depois eu acabei me encantando pela psicologia do esporte. Aí eu migrei de laboratório. Traíra. Viu só? Traíra. Senão a gente ia estar trabalhando junto, hein? Não, eu vou trabalhar com você de qualquer jeito. Ah, isso nós vamos. Esse ano não escapa. Você vai conseguir encontrar no meio do caminho. Esse ano eu não sei, né? Pela pandemia, mas no outro eu garanto. Sem dúvida. Bom. Beleza. E aí, João, já tem essa resposta? Sim, então, eu estava esperando essa conversa animada entre os dois, né? Não queria interromper. Muito obrigado, professor, pela participação. Também espero que a gente possa fazer projetos juntos. E, gente, só um minutinho aqui, eu tô pegando os resultados finais, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí a gente vai para o segundo momento dessa interação entre a gente, tá bom? Só um minuto. Bom, eu vou pedir para todos olharem a minha tela, tá? Todo mundo tá vendo? Pode abrir o áudio e interromper eu agora, nesse momento? Sim. Dá para ver sim, João. Certo, vamos lá. A gente está vendo que a maioria aqui é a favor. Alguém que é a favor, gostaria de falar o porquê que é a favor? Gostaria de se pronunciar nesse momento? Por que você é a favor? Alguém aqui já trabalhou, conhece alguém que já tenha trabalhado com animais? Ou já teve alguma experiência, seja de IC, afins?
quiserem digitar no chat também, podem digitar, fiquem à vontade para abrir o microfone para poder comentar sobre. E você, João? Quando você Então, entrou na educação física, você imaginava que você ia trabalhar com animais em pesquisa? olha, eu vou ser bem sincero, gente. Eu sou formado em educação física e é um campo que eu não conhecia e eu caí de paraquedas, né? Caí de paraquedas, a gente Curtiu? fez aí. Então, eu curti tanto que eu continuei no mestrado, né? Quem sabe um doutorado com isso? É uma experiência bem bacana, tal. Bom, eu tô esperando alguém se pronunciar. Enquanto isso, quem foi Às vezes o contra? pessoal fica tímido. Sim, normal. Quem foi contra? Gostaria de falar o porquê que é contra? Tem alguma opinião para falar? Pode se abrir, gente. Pode falar com a gente. A gente quer esse momento que a gente converse. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano. Eu sou a favor, votei a favor, porque eu trabalho com experimentação animal também, sou aluno de doutorado, mas eu acho que a experimentação animal ela tem que ser tem que deixar mais claro para a população quais são os benefícios. Eu acho que por isso é a importância dessa oficina que vocês estão fazendo, e aí eu acho que dá para apontar alguns fatores que direcionam de fato a importância da experimentação animal. Eu sou a favor porque trabalho com isso, né? Mas eu acho que muitas pessoas que não conhecem podem ir contra por não conhecer. É isso aí, Adriano. Às vezes a pessoa é contra sem conhecer, e às vezes a pessoa até conhece mesmo, tem aquela opinião que a gente precisa respeitar. Mas acho que agora o pessoal já começou a ficar curioso, dá pra gente começar o conteúdo, né? Manda Então, bala aí. gente, Tainá, vou pedir para você compartilhar sua tela, para eu fechar aqui minha apresentação, tudo bem? Aí a gente continua agora apresentando a oficina com vocês. Deixa eu fechar aqui. Bom, para quem não sabe, eu sou o João Eduardo, né? Sou aluno da casa. Eu vou começar falando um pouco de pesquisa experimental. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem, inicialmente os testes que a gente faz com células são iniciados em laboratórios, em células in vitro, né? Que seria uma cultura de células, e ver o funcionamento, seja da célula, seja de fármacos sobre elas e afins, né? É totalmente um ambiente controlado para modelos experimentais. Uma vez que isso, primeiro você vê na cultura de célula, e depois você vai ver como isso funciona em organismos vivos. Se vocês notarem, a base da pirâmide da pesquisa científica está em pesquisa em laboratório e depois ela sobe para pesquisa animal, porque primeiro você vê o efeito da célula, depois você acaba vendo o efeito sistêmico no animal, como ele acaba funcionando. Um exemplo disso, a gente tem a ivermectina. A ivermectina, ela é um medicamento que atualmente está sendo estudado para ver se ela funciona ou não contra o Covid-19. Mas ela se originou, né, para a Pioli sarna, e aí o pessoal está considerando ela uma possível bala de prata contra o Covid-19. Isso se dá porque numa pesquisa que eles fizeram in vitro, ou seja, uma pesquisa de laboratório, que é uma das primeiras etapas para a descoberta de novas coisas, para estudar fenômenos, viram que ela conseguiu inibir a replicação do novo coronavírus. E é aí que a gente quer trazer para você esse gatilho, para vocês pensarem, olha, vamos ver a importância de como funciona os métodos que são feitos em laboratórios, depois em animais. Então a gente trouxe isso, né, que é uma pesquisa em laboratório, que se mostrou muito bem. É claro, agora eles têm que evoluir o patamar para o funcionamento animal e depois ir subindo até falar, olha, a ivermectina funciona, tá? E um outro exemplo disso que a gente tem é o soro do cavalo. Não sei se vocês sabem, mas o soro do cavalo, ele é utilizado contra venenos, né? Vamos supor, se você toma uma picada de veneno, você vai tomar um soro de cavalo para melhorar um veneno de cobre e afins. E dentro disso, pesquisadores brasileiros viram que o soro ele vai ter anticorpos até 50 vezes mais potente do que para proteção contra o coronavírus. Isso mostra um pouco da importância da utilização animal na pesquisa, porque
além de estar colaborando contra o Covid-19, né, essa notícia aí, no caso, ela saiu semana passada, os dados ainda não foram publicados, por isso que eu peguei essa notícia do portal, mas já estou mostrando um pouquinho da importância da utilização animal para a humanidade. Além de que, é claro, o soro do cavalo, muitas vezes, eles vão ajudar os próprios equinos, né, a pesquisa animal serve também para o animal, então isso é um pouquinho da importância que eu só estou querendo despertar em vocês, beleza? Sobre a importância da pesquisa animal experimental. Ana, tudo bem? Seu microfone está mutado. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Sim. Bom, a pesquisa básica é entendida como uma ciência pura, né, que busca entender, descrever, explicar os fenômenos através dos seus mecanismos e dos seus comportamentos. Dentro da pesquisa básica, a gente vai aplicar o conhecimento pelo próprio conhecimento, sem ter uma finalidade prática a curto prazo, né, sem a finalidade de produzir algum bem ou serviço em um curto prazo. A gente precisa lembrar também que na pesquisa básica, todo resultado é um resultado. Mesmo quando a gente tem um resultado estatístico que não aconteceu ou não gerou o resultado esperado, aquilo é um resultado e a gente precisa apresentar esses resultados para a sociedade, né? Quando a gente tem aí uma pesquisa, a gente precisa divulgar esses resultados para a sociedade. E aí, na pesquisa básica, esses resultados, eles são divulgados através dos artigos, das monografias, das dissertações, que a maioria vai concluir aqui, né, pelo mestrado, na iniciação científica. E, enfim, a gente precisa lembrar que sem a base a gente não tem aplicação. Então, tudo começa na ciência básica e só depois a gente chega aí nas ciências aplicadas. Aqui a gente tem um comparativo do que é uma pesquisa aplicada e o que é uma pesquisa básica, e eu queria chamar a atenção de vocês para os objetivos desse tipo de pesquisa e também para o tipo de produtividade que a gente tem em relação às duas pesquisas. Então, lá no objetivo, na pesquisa aplicada, a gente tem o objetivo aí de utilidade prática, né, uma utilidade social, acadêmica, econômica, como resultado aí, né, um fim, né, a obtenção de um serviço ou oferecimento de um produto. E na pesquisa básica, a gente tem o crescimento intelectual e também fortalecimento organizacional. Por que isso? Quando a gente fala de pesquisa básica, a gente está falando em nível acadêmico, docente, tá bom? E aí, na produtividade, em relação às duas pesquisas, a gente tem na pesquisa aplicada os patentes e na pesquisa básica as publicações acadêmicas, igual eu falei anteriormente, né, os artigos, as publicações. Mas vamos lembrar aí que na pesquisa aplicada, não necessariamente a gente vai ter um patente como resultado, né? A gente pode ter aí o aprimoramento de uma técnica dentro da área da saúde, como exemplo, tá? Mas a gente também precisa lembrar que para uma pesquisa aplicada ser iniciada, antes a gente precisa ter a base, né? Então, a iniciativa privada, os financiamentos, eles só vão acontecer depois que a pesquisa básica já já tiver um resultado inicial. Então, pessoal, a pesquisa básica, né, ela é uma condição para o desenvolvimento. Ela é um elo fundamental de uma cadeia que começa na formação do indivíduo e vai beneficiar toda a sociedade, né? Essa é uma frase da professora Eloana Bonciani. Essa professora é presidente da Sociedade Brasileira para o Congresso da Ciência, para o Progresso da Ciência. E eu destaquei essa frase porque nós precisamos lembrar que praticamente todas as grandes descobertas que a gente teve na humanidade, elas nasceram a partir da curiosidade de um cientista. E aí tem até uma charge bem legal para vocês verem aqui sobre a descoberta da roda, né? Inicialmente, os nossos ancestrais não sabiam para que fazer a roda ou por que estavam fazendo aquilo. Só mais para frente que eles descobririam o bem que fariam para a sociedade, né? E aí, como um exemplo de um projeto que começou em laboratório e terminou com grandes feitos para a área médica, né? A gente tem o projeto Genoma Humano,
que começou com culturas in vitro lá atrás e depois se tornou aí um grande feito para ciências biológicas e para a descoberta das disfunções genéticas que a gente tem hoje em dia. Então, como o professor João colocou lá na frente, né, na base da nossa pirâmide, a gente tem as pesquisas em animais, as pesquisas em laboratório, e agora eu quero chamar a atenção para vocês lá no topo, né, os ensaios clínicos, randomizados e controlados, e as revisões sistemáticas e também as meta-análises, que vão ser aí os tipos de pesquisa com maior rigor científico e sendo assim, né, consideradas o padrão ouro dentro dos nossos tipos de pesquisa, dentro da literatura. Então, falando da pesquisa experimental propriamente dita, ela vai constituir aí o delineamento mais prestigiado nos meios científicos. Isso porque dentro da pesquisa experimental nós somos capazes de isolar as estruturas do meio exterior. Quando eu falo isso, quero dizer que nós somos capazes de controlar todas as variáveis. Então, vamos anular qualquer tipo de interferência do nosso estudo para que ele tenha um resultado mais confiável, né? E, além desse resultado ser mais confiável, nós precisamos pensar que a pesquisa experimental, a pesquisa em laboratório, com os ratinhos, ela tem uma grande potência de ser replicável, né? Utilizando o mesmo método, um autor pode replicar os mesmos resultados que aquele outro autor obteve no seu trabalho. E aí, gente, para fazer pesquisa com animais, a gente tem toda uma regulamentação, que vai ser abordada mais para frente pelo professor Nicolas, e a gente tem um órgão que é o CONSEA, ele é o Conselho Nacional de Controle para a Experimentação Animal, né? Esse órgão, ele é o responsável por fazer toda a normativa, né, a regulamentação para pesquisa com animais, tá bom? E falando mais uma vez de pesquisa experimental, a gente precisa lembrar aí que o pesquisador, ele é um agente ativo e não só um observador passivo. Somos nós, os pesquisadores, os alunos de mestrado, de iniciação científica, do doutorado, que vamos colocar a mão na massa e fazer realmente o experimento acontecer. Para a gente seguir aqui, antes de fazer pesquisa com animais, a gente precisa lembrar que existe um princípio humanitário para a experimentação animal. Esse princípio foi regulamentado por 2 cientistas ingleses, e ele ficou conhecido como o princípio dos 3 R's, por conta da grafia da palavra ter a primeira letra, né, na palavra R. Então, replacement, reduction e refinement. Esses princípios, eles estão pautados na justificativa para os experimentos com animais, né? Então, quanto maior o sofrimento que o experimento vai causar em um animal, maior vai ser mais difícil, né, vai ser justificar aquele estudo. E aí, o que seria, então, esses princípios, né? A gente tem aí na tradução substituição, redução e refinamento. Substituição quer dizer assim, se é possível a gente fazer a substituição do animal por algum outro método alternativo, nós devemos fazer. Isso é regulamentado pelo CONSEA, e vocês vão ver um pouquinho mais para frente, né? E aí, como exemplo, a gente tem culturas em tecidos, por exemplo, os mamíferos, eles precisam ser substituídos por animais que tenham um sistema nervoso menos desenvolvido, tá? Redução do número de animais. Então, esse número ele tem que ser sempre o menor possível, desde que a gente consiga um resultado estatístico significativo. E aí a gente tem, por último, o refinamento. O que seria esse refinamento? A gente está falando aí das técnicas, né? Das técnicas do pesquisador, das técnicas da pessoa que vai fazer essa pesquisa, né? Elas precisam ser menos invasivas possíveis para minimizar qualquer tipo de impacto, de sofrimento, sempre visando o bem-estar dos animais, né? Vamos lembrar aí que uma injeção no animal, né? Ela pode ser extremamente dolorosa para esse animal se ela for realizada por uma pessoa inexperiente, que nunca fez isso antes. Então, pessoal, eu queria que vocês interagissem um pouco mais com a gente. Agora, eu sei que está todo mundo com vergonha, um pouquinho tímido, mas peguem o celular de vocês. Quem tem leitor de QR Code, é só apontar para o código. Vocês vão ser direcionados para um documento, né? A Diretriz Brasileira para o Cuidado e para a Utilização dos Animais na Pesquisa.
Quem não tem o leitor de QR Code pode usar a câmera para apontar para o código, mas o professor Nicolas está deixando para vocês o link também no chat. Alguns professores puderem disponibilizar também. Só abrir. E aí eu gostaria que vocês procurassem dentro desse documento o que a gente precisa avaliar antes de desenvolver uma pesquisa utilizando os animais. Tá bom? Então, abram o documento. Vamos ver aí o que vocês vão me sinalizar. Se quiserem abrir o microfone, já acharam? Tem suposição do que é? O que a gente precisa analisar? Todo mundo conseguiu abrir? Sim, deu para abrir. Consegui também. Então, vamos lá, Sim. gente. Abriu esse documento para vocês, né? A gente tem aqui... Qual é a os pergunta mesmo? O que deve ser levado em conta antes da gente desenvolver uma pesquisa utilizando animais? Então, ó, se vocês abriram o documento, a gente tem aqui alguns princípios para a utilização dos animais, né? Como é pautado nessa diretriz. Item 4, página 7? Isso, e tem 4, página 7. Achei. Tem para atividade científica ou didática. Isso. Tem aqui uma listinha de item. Isso. E aí, pessoal, ó, eu queria chamar a atenção de vocês. A gente tem aqui, ó, regulamentado nessa diretriz aqueles 3 princípios que a gente falou anteriormente, né? Para a justificativa da utilização dos animais nesses estudos. Então, olha lá, ó, substituição, redução do número de animais e o refinamento de todas as técnicas. Esses princípios, ó, lá embaixo, esses princípios são regulamentados pelo CONSEA e também pelo CEUA, que é o Comitê de Ética para a Utilização Animal, né? E aí, mais para frente, a gente vai entender um pouquinho sobre quais são as funções desses 2 órgãos, tá bom? Agora, o professor João vai dar sequência aqui nos tipos dos modelos experimentais na pesquisa científica. Bom, gente, dando continuidade, eu vou falar de um aspecto geral sobre quais são os modelos que são utilizados. É claro que antes de utilizar qualquer modelo, a gente tem que olhar na literatura, tem que ver se ele já foi utilizado para aquele fim, quais foram os resultados obtidos. E dentre as buscas que a gente fez, a gente encontrou o seguinte. O cachorro, por exemplo, ele tem uma constituição anatômica muito parecida com a do ser humano, né? Se a gente olhar o tronco. E os estudos mais utilizados com ele estão no campo dos transplantes, dos traumatismos, das cirurgias do baço ou mesmo do trato gastrointestinal. Logo em seguida, eu vou falar do camundongo. O camundongo, para o nosso grupo de estudo, a gente pode até chamar ele de carro-chefe, porque todo mundo do nosso grupo utiliza camundongo, né? E o camundongo, o legal de trabalhar com ele é porque ele tem uma condição patológica muito semelhante aos seres humanos. Ele também tem uma facilidade de manipulação do genoma. O que é isso? Quer dizer que, tipo, ao mesmo tempo que eu posso utilizar o camundongo puro, eu posso alterar o genoma dele para ele apresentar alguma comorbidade que a gente queira. Por exemplo, eu estudo aterosclerose, então meu camundongo, ele tem uma alteraçãozinha no genoma dele que vai fazer ele desenvolver a aterosclerose, que é uma doença cardiovascular, entendeu? E ele também tem uma similaridade genética. Os estudos que são mais utilizados com camundongos estão no campo da genética, da farmacologia, da bioquímica, da fisiologia e da biofísica. Já os coelhos, eles são fáceis de trabalhar porque eles são bastante mansos e eles são fáceis de manipular. E os estudos estão ligados à oftalmologia, a cirurgias plásticas ou vasculares. Dando continuidade, a gente também tem os primatas. Os primatas, eles têm as características evolutivas muito semelhantes aos seres humanos. E também comportamentais. E os campos de estudo estão mais ligados a estudos mais aprimorados e comportamentais. A gente também tem os porquinhos, que eles são semelhantes aos seres humanos pela sua fisiologia digestiva, pelo seu comportamento social e pela estrutura e função de alguns órgãos, entre eles o rim, o pulmão, a artéria coronária, né? E ele é utilizado pela pessoal da área médica para treinamento de uma cirurgia vídeo-laparoscópico, para transplantes e também estudos de função cardíaca. Esse estudo de função cardíaca está de acordo com a semelhança com a artéria coronária, né? Então fica mais fácil o pessoal estudar.
A gente também tem os ratos. Os ratos, eles também, assim como os camundongos, eles são fáceis de trabalhar. Eles também, muitos estudos que dá para fazer com camundongo, dá para fazer com ratos. Só que eles têm umas características a mais, que é devido à sua prolificidade e pela sua fácil manipulação. Eu já trabalhei com ambos os animais e eu acho o rato muito mais manso, muito mais fácil de manipular do que o camundongo, né? Que o camundongo é um bicho de 40, 50 gramas, enquanto o rato tem 400, né? O rato facilmente escapa da sua mão, enquanto o camundongo facilmente escapa, enquanto o rato, ele é tranquilo. E os estudos utilizados estão nas áreas nutricionais, nas sepsis, cânceres, cicatrização e choques. Agora, quem vai dar continuidade vai ser o professor Eloan, ele vai falar um pouquinho mais específico sobre cada animal, né? Aí, pode começar, Eloan. Bom, gente, boa tarde novamente. Como o professor João tinha falado anteriormente, de uma maneira geral, estarei falando de uma maneira mais específica. Dando início, eu vou começar falando sobre os camundongos. Como podemos observar na primeira imagem, o camundongo C57, né? Ele tem característica por ser de uma linhagem homozigota, né? Sua cauda é maior que o corpo, atenuações nas extremidades e ausência de glândulas sudoríparas, né? Com que faz que ele se adapte melhor a baixas temperaturas. Ele é utilizado para objetos de estudos bem frequentes, como patologias cardíacas e efeito de fármacos. Em sequência, podemos observar o camundongo OBOB. É um camundongo mutante, né? Isso pode ser identificado a partir da sua quarta semana de vida. E ele é caracterizado pelos seus aumentos de números e tamanhos de adipócitos. Isso faz com que ele tenha uma deficiência na leptina, que é um hormônio que faz a regulação de fome e ansiedade. E por conta disso, ele é usado para estudos com hiperfagia, diabetes e até para apresentar dificuldades em manter a temperatura corpórea. Por último, o professor João ele já tinha citado, né, o camundongo nocaute. Ele tinha explicado sobre as alterações no genoma, né? E o nocaute não tem raça específica. E por ele ter uma alteração no genoma, ele tem uma disfunção genética. E essa disfunção genética acaba sendo estudada variáveis, né? Como diabetes, aterosclerose, como o professor João tinha mencionado anteriormente, metabolismo, obesidade e hipertensão. Dentro do laboratório de movimento humano, tem estudos relacionados ao camundongo nocaute. Dando sequência, vou continuar falando dos ratos, né? Podemos observar o rato Whistler. Ele é caracterizado não somente por suas orelhas alongadas, cabeça grande e sua cauda ser menor do que seu corpo, mas também por ter características parecidas, comportamentais e biológicas com os seres humanos. Então, ele é utilizado para compreender seu gênero e estudos cardiovasculares. E ele é imprescindível também para estudos sobre modulação autonômica cardiovascular. Dentro do laboratório também, ressaltando, tem estudos relacionados com o rato Whistler. Em sequência, tem a raça SHR, né? Que é um modelo que se usa exclusivamente para estudar hipertensão. Então, ele é utilizado para estudar doenças hipertensivas, cardiovasculares e esquizofrenia. Por último, tem o BioBrind, que pode ser chamado de BB ou BBDP. Ele é um consanguíneo. O que é um consanguíneo? É uma linhagem que vem de dentro da própria família. Por exemplo, casamento entre irmãos e irmãs ou primos e primas. Então, ele acaba sendo estudado por desenvolver uma diabetes autoimune tipo 1. Dando sequência, podemos observar o rato calvo, né? Na imagem dá para observar que é um rato sem pelo, também conhecido como hairless. E seus estudos são referentes a sistemas imunes comprometidos e doenças renais genéticas. Em seguida, podemos observar o bulb, né? O nude mouse. Ele não tem timo, ou seja, é incapaz de produzir células C e acaba se tornando imunodeficiente. Por conta disso, ele é estudado sobre o desenvolvimento pré-clínico relacionado a tumores e também de fármacos antitumorais. Por último, o cavalo.
como o professor João já tinha dito anteriormente, novamente, ele falou atrás sobre a vacina relacionada com o Covid. O cavalo é um ser quadrúpede e pode chegar a pesar até 1 tonelada. Ele é utilizado para humanos para adestramento, né, praticando esportes, cavalgagem, etc. E ele é utilizado para estudos relacionados com soro. Como é que é feito isso? Os animais são colocados em quarentena. A partir da quarentena, são coletados sangue, é feita a coleta de sangue, e a partir da coleta de sangue é retirado o plasma. A partir do plasma é gerado o soro. Como exemplos que tem aí é o soro antiofídico, que é usado para tratar picadas de aranha, escorpião e cobras. Em seguida, o professor Ney vai estar explicando uma entrevista relacionada à oficina. Oi, gente, boa tarde. Vou dar continuidade. Obrigado pelas contribuições, Eloan. Então, eu selecionei essa entrevista em que foi colocado alguns apontamentos comuns da sociedade para a Luísa Mel e Marina Zatz, que é uma ativista contra a utilização animal, e a geneticista Maiana Zatz, que ela é a... Então, a primeira pergunta que foi realizada foi se é possível abandonar o uso de animais para testes científicos. A Luísa Mel disse que é possível, que é necessário e que a indústria farmacêutica tem mais fracasso do que sucesso. A Maiana diz que não, a não ser que humanos sejam feitos de cobaia. A segunda pergunta foi se é ético utilizar animais em testes que causem sofrimento. A Luísa Mel diz que não é ético instrumentalizar o outro e convertê-lo em mero meio para nossos fins. Eu vou esperar uma resposta para dar uma continuidade. Diz que todas as pesquisas elas precisam ser aprovadas pelo Comitê de Ética, e o Comitê de Ética eles são extremamente rigorosos no sentido de prevenir o sofrimento dos animais. O professor Nicolas vai explicar mais para frente essa parte da regulamentação. Pode seguir. E, por fim, também foi perguntado se valeria a pena a humanidade assumir um atraso da ciência em prol dos animais. A Luísa Mel disse que o fim será aceito pelo fato de ser uma metodologia equivocada para atender uma necessidade exclusivamente humana, que já foi refutado anteriormente pelo professor João e pelo Eloan, pois pesquisas feitas com animais acabam beneficiando os animais, e até estudos que são para beneficiar humanos também beneficiam os animais. Claro que tem que fazer um cálculo de toxicidade e outras adaptações das variáveis, mas isso foi refutado. E a Maiana, ela responde a pergunta com uma outra pergunta, ela faz a seguinte indagação: se seria ético poupar camundongos e usar cobaias humanas? E também ela explica que inúmeras doenças são letais, algumas na infância, e inúmeros camundongos que têm patologias semelhantes a doenças humanas. Ou seja, anteriormente o professor João e o Eloan, os camundongos, eles têm uma responsividade patológica semelhante à dos seres humanos. Então, é necessário ter essa pesquisa com camundongos para observar nesse sentido de patologias. Pode seguir, tá? E a última pergunta foi se seria possível chegar a um acordo para estipular um prazo para o fim de uso de animais em teste. A Luísa Mel disse que toda mudança requer prazos e discussões, e uma discussão entre especialistas em ética e ciência, junto do público leigo, deve também será abordada de forma mais completa pelo professor Nicolas, mas já existe essa discussão nos órgãos regulamentadores, o CONSEA e o SEUA, e a Maiana, ela relata que é muito difícil estipular um prazo, pois a pesquisa científica é cheia de surpresas, e não dá para a gente falar que daqui a um mês teremos essa vacina. Tem que ir realizando os estudos, e conforme a gente vai coletando os resultados, aí sim podemos ir traçando novas metas. Mas agora, se você definir um prazo, daqui a um mês eu vou ter isso, não dá. E volta um, tá aí. Por fim, ela fala que com o avanço da tecnologia, aqui, por exemplo, foi a da célula troncos reprogramada, é possível reduzir significativamente o uso de cobaias nas pesquisas. Isso que ela está relatando é um método alternativo. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, os métodos alternativos, que são eles? Como foi definido pela TAI, são considerados aqueles que visem o princípio dos 3 R's, que na tradução é substituição, redução e refinamento.
E segundo a lei Arouca, uma experiência não pode ser realizada em animais, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Ou seja, se der para fazer com um método alternativo, ela tem que ser realizada com um método alternativo, não ser utilizado em animais. E o CONSEA, que é o órgão regulamentador e que valida esses métodos alternativos, reconhece 17 métodos que são agrupados nos 7 desfechos a seguir: para avaliação do potencial de irritação e corrosão da pele, irritação e corrosão ocular, fototoxicidade, absorção cutânea, sensibilização cutânea, toxicidade aguda e genotoxicidade. Ou seja, pode continuar. Esses testes, eles eram realizados com galinhas, coelhos e bois. Com o avanço dos métodos alternativos, eles não são mais utilizados e são feitos in vitro. E vale ressaltar que muitos daqueles testes realizados, que são considerados métodos alternativos, eles eram feitos para produção de cosméticos, o que no Brasil não existe mais testes com animais para fins de produção de cosméticos. Só um adendo que eu queria relatar para vocês. Prosseguindo, eu trouxe aqui esse caso que teve bastante repercussão na época, que foi a invasão do Instituto Royal, em que saiu aqui, como está escrito na notícia: após denúncia de maus tratos, grupo invade o laboratório e leva perigo. Porém, o que não foi noticiado, não teve repercussão, foi o outro lado da história, o lado do pesquisador, em que cerca de 10 anos de pesquisa foram perdidos. E na notícia está escrito que após uma denúncia, não houve denúncia, não é assim, não foi isso que ocorreu. Houve um boato que tomou grandes proporções e acabou movimentando as pessoas e acabaram sendo utilizadas até de massa de manobra por não ter esse conhecimento. O que deve ser feito? O certo a ser feito? Procurar as autoridades competentes. Quais são as competentes? O CONSEA, ou seja, você deve protocolar uma denúncia no CONSEA por meio do site, tudo certinho, para aí sim, se houver a veracidade dessa sua denúncia de maus tratos, as medidas cabíveis serão aplicadas. Porém, se não houver, o denunciante terá que arcar com as consequências. E para fechar minha fala, eu quero ressaltar que os fins não justificam. Ou seja, por quê? Não importa se você é contra a utilização animal e só quer que seja tudo feito em vitro, ou a favor. Você precisa compreender como funciona esse processo para aí sim tomar as medidas legais, e não realizar um ato como aquele, de extrema intolerância, que não houve a compreensão do outro e muito menos diálogo. Então, extrema intolerância. Então, é preciso você compreender que é necessário para esse processo evolutivo do conhecimento. E agora, o professor Nicolas vai dar prosseguimento, falando um pouco sobre as leis e as regulamentações. Boa tarde, pessoal. Estão todos me ouvindo? Sim. Maravilha. Então, sou o professor Nicolas, como os professores anteriores mencionaram durante toda a oficina. Eu trouxe para vocês, inicialmente, a estrutura de cuidado com os animais. Então, desde lá do CONSEA, que foi mencionado, até chegar ao pesquisador que desenvolve toda a pesquisa, tá? Então, inicialmente, vou tratar do CONSEA e explicar um pouco como que ele foi implementado, tá bom? Então, como o professor Ney mencionou, né, lá na entrevista da Luísa Mel, que ela questiona, olha, precisa ser discutido. E o cuidado com o animal, né, essa garantia, ela tem sido amplamente discutida, né, tanto que originou, né, a lei Arouca, né, de cuidados com a experimentação animal. Então, na lei Arouca, principalmente no artigo 4, né, foi criado, então, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, né, e justamente, né, esse órgão ele tem a importância de formular e zelar pelo cumprimento das normas relativas à utilização humanitária dos animais no ensino e na pesquisa. É importante ressaltar que a utilização no ensino atualmente é bem restrita, né? A gente quase não tem exemplos para trazer aqui de utilização, porque está bem restrito. E sempre fiscalizando no ensino, na pesquisa e na extensão, né?
No artigo 2, visa, então, papel do CONSEA credenciar as instituições para que ocorra a criação e a utilização dos animais vencidos na pesquisa. Eu coloquei a Universidade de São Judas porque é uma das instituições, né, nacionais que tem biotérios, né, está envolvida com a criação e a utilização de animais. No artigo 3, gente, fala justamente sobre monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização dos animais, os métodos alternativos citados pelo professor Ney, né? Então, essa importância, ela é a base, né, a alteração da utilização de animais para um método alternativo é a base, está na lei do CONSEA, tá? Então, é algo muito discutido entre os membros do Conselho. No artigo 4, visa estabelecer a comunicação não somente nacional, mas internacional, revendo as normas para o uso e cuidado dos animais. Então, desde que o Brasil esteja em convenções internacionais, todas as normas e as decisões ali implementadas serão também implementadas em contexto nacional. No artigo 5, o intuito, né, é que o CONSEA também reveja as normas técnicas e físicas, né, de instalação e do funcionamento dos biotérios, dos laboratórios de experimentação animal, né, dos centros de criação, que geralmente são esses 3 locais são bem próximos, né, fazem parte de um todo na instituição. Então, esse cuidado com todas as normas e técnicas, ele também é a base, né, do cuidado feito pelo CONSEA. Já no artigo 7, né, caráter do CONSEA também manter o cadastro de todos os procedimentos, de todas as pesquisas, dados dos pesquisadores, tudo atualizado, né, para que possa ser revisto, né? Então, caso ocorra uma denúncia de maus tratos, como o professor Ney citou, então o CONSEA, né, consegue saber o que estava acontecendo ou o que era para acontecer e o que tem acontecido, né, para saber se ocorre ou não o crime de maus tratos. E é importante mencionar que, compondo o conselho, né, o CONSEA, sempre existirá pelo menos 2 Luísa Mel, não necessariamente a Luísa Mel, né, gente? Eu trouxe aqui um exemplo mais próximo, que todo mundo conhece, mas representantes das sociedades protetoras dos animais legalmente estabelecidas no país. Então, existe todo um rigor também de documentação para que se comprove mesmo que é uma pessoa envolvida, né? Então, até aqui, gente, vamos respirar um pouco, a gente conseguiu entender como funciona o CONSEA, como ele foi implementado e a preocupação. Então, vamos entender agora a metade, né, o meio de toda essa estrutura, que são os comitês de ética, os CEUAs. Então, também na Lei Arouca, né, houve a preocupação de criar comitês de éticas que estejam mais próximos das pesquisas, né, próximos das instituições também. Então, é condição indispensável, né, no artigo 8, para o credenciamento das instituições, que elas tenham um comitê, né, tenham um comitê de ética para cuidar, né, aprovar os projetos desenvolvidos na instituição. E é importante ressaltar aqui que não necessariamente a instituição precisa ter um comitê de ética, mas ela precisa repassar, né, os projetos sempre para um comitê de ética. Então, se não tiver um comitê de ética na instituição, o comitê de ética mais próximo terá a função de avaliar os projetos, tá? E é importante ressaltar, e eu até deixei em negrito, que compondo o comitê de ética, sempre existe a necessidade de um médico veterinário, tá? Então, justamente para resguardar a integridade do animal, o bem-estar, avaliar os procedimentos,
um profissional veterinário no biotério, então sempre muito próximo das pesquisas e dos animais que estão sendo utilizados. E também um biólogo. Ainda no artigo 8, compõem os SEUAs profissionais docentes, né, e pesquisadores da área específica. Aqui eu trouxe os ilustres professores da São Judas, a professora doutora Iris Calado Sanches, que é minha orientadora, a professora Kátia Bilhares Capini e o professor Érico Caperuto, sempre todos bem-humorados, né, receptivos, são excelência, né? E também sempre tendo, né, nesse quadro de profissionais, uma Luísa Mel ali para contrabalancear, né, as discussões. Então, sempre tendo um representante de sociedades protetoras dos animais, tá bom? Pode passar. Então, qual é a função dos comitês de ética? É justamente fazer a ponte entre o que ocorre na instituição, nas pesquisas, e uma ponte para o CONSEA. Então, é função dos SEUAs examinar previamente os procedimentos que estão sendo relacionados ao projeto, desde que aprovado, fiscalizar a ação dos pesquisadores, se está ocorrendo tudo como foi previsto no projeto, manter o cadastro atualizado dos pesquisadores, bem como dos procedimentos de ensino e pesquisa realizados na instituição, e também notificar imediatamente o CONSEA e as autoridades sanitárias caso ocorra algum acidente, como do Instituto Royal. Então, é caráter do Comitê de Ética da instituição, ou mais próximo, né, que regulamenta aquele projeto, os projetos desenvolvidos, né, no caso do Instituto Royal, de informar, né, as autoridades competentes, né, sobre a invasão, sobre os animais que foram retirados, e sabe lá Deus onde foi parar, né? Porque também há essa preocupação com esses animais, né? Imagina, tiram os animais e para onde os animais vão? Né? É uma responsabilidade do governo sobre esses animais. E por fim, gente, eu trouxe um print. Aliás, aqui a gente entende, então, toda a estrutura, né? Que começa lá no SEUA, no CONSEA, SEUA, que vai regulamentar todas as pesquisas e fiscalizar, e também os pesquisadores que desenvolvem, né? E eu trouxe agora para vocês um print da página do programa de pós-graduação da São Judas. É importante mencionar que a São Judas tem um comitê de ética, todos os projetos desenvolvidos na instituição passam pelo rigor do comitê de ética, e, lógico, aqui a gente traz uma visão bem superficial do todo, mas lá no site tem uma aba com as informações do comitê de ética. Então, caso vocês queiram mais informações, acessem, lá vocês terão quando foi implementado e muitas outras informações. Agora, gente, nós vamos para uma parte mais prática, tá? Eu vou pedir que os professores compartilhem o link no chat dessa interação, e eu quero que vocês elenquem os pontos positivos, pontos negativos, dúvidas que vocês tenham, que nós agora vamos responder, tá bom? Então, só um momento que eles vão compartilhar. Bom, Tainá, pode fechar, já estou compartilhando, gente. Para quem não sabe, esse aqui é o Jamboard do Google. Você pode entrar anonimamente e eu quero que vocês elenquem neles o ponto positivo e o ponto negativo. Como faz isso? Você vai dar um double click, ou seja, você vai clicar 2 vezes, aí eu quero que você coloque seu nome na frente e fale o que você acha de positivo e negativo, tudo bem? Vamos esperar vocês fazerem, vamos dar esse tempo para vocês fazerem, e aí a gente vai conversar sobre. Quem quiser abrir o áudio, quem quiser conversar com a gente, pode conversar. Olha, gente, só uma coisa, coloca o nome na frente para quem anotou, para eu saber quem está anotando e tal, por favor. Sintam-se à vontade, pessoal. Deixa lá o que vocês acham, um ponto positivo, um ponto negativo de utilizar animais na pesquisa. Vamos lá. Ó,
vocês estão editando, né? Dá para esperar um tempo. Enquanto isso, acho que eu vou chamar alguém para falar com a gente. Professor Olavo, você quer falar com a gente um pouco? Quer dar a sua opinião, professor Olavo? Sua presença ilustre é marcante para nós. O que você acha? Acabei de escrever. Vocês, é chover no molhado falar de vocês, porque vocês foram muito bem, muito seguros, realmente demonstram a filiação de vocês, né? Que é com a professora orientadora de vocês. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, professor. Obrigada, Olavo. Aí, professor Olavo, você tem algum ponto positivo para destacar sobre o uso de animal? Algum ponto negativo? Nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler sobre um aqui e a pessoa que comentou, eu quero que abra o áudio e fale comigo, tudo bem? Eu vou ler um de positivo e outro de negativo. Primeiro, quem foi que escreveu sobre aprender sobre a saúde e bem-estar do animal? Pode comentar com a gente? Tururu. Bom, vou ler um de negativo. João. Oi. João, não abriu aqui para mim, e eu vou comentando. Então, vai me passando os pontos positivos, os pontos negativos. Vamos lá. Aí eu vou comentando. Eu dei esse ponto positivo, vou dar um de negativo. O negativo foi sofrimento. Ah, sim. Então, gente, é um ponto negativo, sofrimento, de um ponto de vista mais superficial, né? Mas a gente acaba sempre olhando também para a técnica, né? Levando isso em conta que tem um profissional, um médico veterinário próximo às pesquisas, né? Avaliando os procedimentos e todos os procedimentos mais invasivos, né? Eles têm um rigor técnico justamente para que o animal sofra o menos possível. E quando eu digo isso, não quer dizer que ele sofre, né? Ele sofre o menos possível, mas está sofrendo. Depende. Eu vou citar aqui um exemplo do meu projeto, tá? Eu teria a possibilidade, eu teria que, né? Segundo a literatura, injetar um fármaco intraperitoneal na barriga do animal, tá? Mas, por respeitar os 3 R's, eu escolhi fazer a administração via oral, porque também é um método que eu tenho utilizado desde lá da graduação. Então, eu preferi, por respeitar o animal, né, garantir o bem-estar do animal, trocar. Então, segundo a literatura, né, eu teria que usar a administração, a injeção intraperitoneal. Mas, pensando também no bem-estar do animal, eu escolhi um outro procedimento, que é uma dosagem via oral, né? Então, não necessariamente quando a gente fala, o animal sofre. Depende, entendeu, gente? Os animais sempre estão anestesiados, há sempre uma preocupação com o animal, é administrado antibiótico. Então, todos esses cuidados, analgésico, todos esses cuidados, eles são feitos, tá? Então, o animal não necessariamente sofre, tá? Tá, vamos lá para uma positiva agora. Olha, compreender fenômenos bioquímicos em tecidos que seriam impossíveis de coletar em humanos vivos. Isso é de fato. Você consegue observar isso a partir de cultura de células, a partir de coleta com os tecidos dos animais. Isso de fato a gente consegue. Isso é muito positivo e também porque a gente consegue isolar possíveis variáveis intervenientes. Ou seja, a gente está olhando aquilo lá de forma pura, como ela deve acontecer isolada. Então, essa é uma boa vantagem sobre a pesquisa experimental. Sim. Agora, Nicolas, eu vou te falar outro, tá? Esse aqui já vai pegar um pouquinho, gente. Não dá para extrapolar os dados de forma direta para humanos. Com certeza. Com certeza, né? São etapas, né, gente? Quando a gente entende que são etapas, né? Então, não tem como a gente avaliar no animal e achar que realmente vai ser efetivo no humano, tá? Então, a gente, quando nós apresentamos resultados em animais, a gente sempre tem que levar em consideração que para o humano ainda é um mistério que precisa ser investigado. Então, são etapas, né? Como a gente colocou lá na pirâmide, então,
não tem como o resultado ser positivo em animal e a gente já, na hora, falar, olha, então é positivo, será positivo em humano, né? São etapas, mas que são etapas muito importantes. Por quê? Não dá para a gente utilizar em células, ver que foi positivo em células e aplicar direto em humano, né? Não dá para a gente perder o efeito sistêmico. Então, primeiro é necessário que esse resultado ele seja cada vez mais apurado, né? E tendo rigor ético, tá bom? Então, é um ponto. São etapas, né? Vai sempre subindo o sarrafo. A gente vê em célula, a gente vê funcionou em animal, beleza, agora vamos ver estudo de caso. Ver estudo de caso? Ah, beleza, foi isso. Até chegar lá na pirâmide, né? Agora, Nicolas, vamos abriu aqui para mim, João. Abriu? Eu posso falar essa aqui? Ó, essa aqui eu achei legal. Ó. Aprender sobre saúde e bem-estar do animal. Isso é de verdade. É legal. A nossa ideia mesmo foi fazer essa oficina para o intuito de, tipo, quem é contra, quem não tem opinião formada, quem mesmo quer conhecer, ver como que é, porque a gente não pode simplesmente falar, quero usar um animal. E assim, jogado. Não, a gente tem que ver se esse animal ele já foi utilizado, tem que ser uns métodos que são reprodutíveis, esses métodos têm que estar de acordo com o 3R. Isso tem, antes de tudo, a gente tem que passar por comitê de ética, a gente tem que garantir uma segurança para o animal. Então, é legal essa palestra foi nesse sentido de despertar a curiosidade de vocês e para vocês verem como funciona mesmo, né? Quer falar um aí, Nicolas? E tem algo, tenho algo a acrescentar. E também, pessoal, eu já fui convidado para ministrar uma aula para os alunos de medicina veterinária da São Judas, justamente no propósito de quebrar, desconstruir preconceitos, né? Porque acabam sendo limitantes da própria área da medicina veterinária, né? Então, é importante também a gente considerar que a utilização de animais também beneficia a medicina veterinária, o avanço tecnológico e medicamentoso para o cuidado com os animais, tá? Então, é muito importante a gente levar em consideração isso e lá na aula com eles eu mencionei muito, bati muito nessa tecla de que a gente precisa entender, a gente precisa, lógico, ter questionamentos e não concordar, nunca a gente vai concordar com tudo, né? Mas também a gente precisa saber saber as nossas possibilidades e os nossos valores, assim, no sentido de profissional, né? Então, o médico veterinário, ele precisa entender que até essa dificuldade, né? A gente tem um crescimento tecnológico na medicina extenso, né? E na medicina veterinária a gente tem alguns não diria atrasos, mas que não está, né, no mesmo nível, né, no mesmo patamar da medicina humana. Então, é importante a gente considerar isso, né, que o bem-estar do animal, né, também é bastante visto com a pesquisa experimental. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção também, o Nicolas comentou, né, essa discussão na veterinária, ela precisava ser, inclusive, mais alinhada, né? Quando eu estava na graduação, eu percebia que entre veterinários e biólogos existe uma rixa, gente. Na verdade, esses dois profissionais têm que trabalhar juntos, né? Eles precisam trabalhar juntos, né? Dentro de um comitê de ética, igual vocês viram, a gente precisa dessa união desses profissionais para trabalhar ali na manipulação do animal, né? Pelo biólogo, na verificação se está tendo impacto, se está tendo sofrimento pelo veterinário, tá bom? Então, vamos lembrar aí, quando vocês virem colegas, né, veterinários e biólogos discutindo, vamos lembrar que, na verdade, esses profissionais, eles precisam trabalhar juntos. É que nem a questão multidisciplinar, ela sempre tem que estar presente em todos os ambientes, né? A gente pode ver isso também na atuação com humanos, na clínica, entre fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, né? Acho que essa atuação tem que ser em todas as áreas, tem que ser essa atuação multidisciplinar, porque cada um vai ter um olhar, e se a gente for ver, isso compõe o todo. Sim. João, eu vi um aqui, ó, que eu acho interessante, estresse de viver sob intervenção, né? Gente, é uma coisa, é uma questão que a gente prioriza, assim, muito, né, na nossa prática, porque, principalmente para a professora Iris,
que tem o cargo-chefe, a avaliação cardiovascular, né? A gente vive sempre em favor dos animais não se estressar, né? Então, nós sempre priorizamos que o mesmo aluno trate do mesmo grupo durante o protocolo todo, para que o animal, né, não sofra nem o menos estresse possível. Então, o estresse na pesquisa experimental, ele não é legal e os pesquisadores se preocupam muito, porque ele é um fator que interfere nos resultados. Então, as pessoas às vezes pensam que os animais se estressam muito, né? Mas depende, gente, porque a nossa preocupação com o estresse é extrema. Bom, gente, agora a gente vai dar os apontamentos finais, né? Tainá, você quer puxar a fala? Ou eu mesmo puxo? Bom, gente, o microfone dela tá mutado, então eu falo. Primeiramente, eu vim aqui agradecer. Ah, ela vai falar. Tudo bem. Desculpa, perdão. Relaxa. Esqueço. Vamos lá. Gente, eu queria agradecer. Vocês tiraram um tempinho para nos escutar, né? E eu queria deixar para vocês um convite, né? Nós do Laboratório do Movimento Humano, com a nossa página aí no Instagram, inclusive sigam, procurem a gente lá, em parceria com a página do professor Nicolas, aqui, né? A página Envelhecer Ativo. A gente montou um workshop sobre o Mendeley. Para quem não sabe o que é o Mendeley, ele é uma ferramenta, né? Um organizador de referências. E divulguem. Os professores vão deixar aí para vocês no chat o link para vocês se inscreverem para o nosso workshop. Está extremamente rico a apresentação, a gente já tem bastante inscritos. Como a gente está nesse meio de pesquisa, escrevendo trabalho acadêmico o tempo inteiro, a gente sabe o quanto é importante e é uma ferramenta que poucas pessoas conhecem. Então, se inscrevam aí pelo link, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, pessoal, obrigada por tirar o tempinho para participar da nossa oficina, pelas indagações legais que vocês colocaram lá no Jamboard, né, os pontos positivos e negativos, e eu acho que foi extremamente produtivo e muito legal essa oficina, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. E é isso, gente, se tiver dúvida, pergunta, algum questionamento, ou se quiser falar com a gente sobre alguma coisinha lá do laboratório mesmo para poder conhecer, sintam-se à vontade, tá bom? A gente está à disposição. Olha que legal aqui o que a Rebeca falou. Último ponto aqui, né, gente? A utilização dos animais não é só para o bem humano, mas também para a medicina veterinária, de fato. Se não fossem os medicamentos indicados para o meu gato, acho que nem estaria bem agora. Isso é verdade, né? Muitas vezes os animais mesmo são utilizados para compreender fenômenos dos próprios animais, né? Aí se dá um pouquinho da importância da pesquisa básica, da pesquisa experimental. Bom, gente... Muito bem, pessoal. Parabéns aí, Nicolas, Ney, João, Eloan, Tainá. Vocês são o orgulho do time. Quem assistiu a oficina, não esquece de preencher aí o formulário do Google para ganhar o certificado, beleza? A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. Vou sair, tá bom, pessoal? Beijo, a professora mais linda desse mundo. Puxa saco. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A gente espera, né? A gente aguarda. Palestrante é o último que sai da sala. Cara, que genite. Nossa, eu não melhoro. Deu pra perceber, Ju. Mano, do nada eu comecei a espirrar que nem um idiota, velho. Achei.